Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal. Já peço aí, já de cara, se inscreva no meu canal. Estamos rumo a 1000 inscritos, falta muito pouco, a gente está muito feliz, eu e meu baby aqui fazendo esses vídeos. Muita novidade nesse canal, cheio de conteúdos para vocês, então deixe seu like, se inscreva, você vai estar recebendo toda semana aí conteúdo de muita positividade, muito amor. Eu tô sempre compartilhando aí dos meus conhecimentos, das minhas histórias nesse canal. E hoje nós vamos falar sobre a linguagem do corpo. Você já ouviu falar sobre a linguagem do corpo? Eu sou uma pessoa que já fazem alguns anos já que eu tenho assim estudado muito sobre essa questão corpo, mente, espiritualidade. Desde muito pequenininha assim eu sempre fui amante realmente assim de Deus, de Jesus, de Buda, até que a minha caminhada espiritual chegou a um momento que eu realmente percebi que eu era uma pessoa universalista, onde eu realmente me envolvo com todas as religiões, mas inclusive eu me envolvo mais com a fé mesmo, né? Eu acho que essa fé que nos mantém fortes, vivos aqui na Terra, né? E nessa evolução espiritual também. E eu tô aqui de 5 meses já, gente. Tem vídeo aí no meu canal falando da minha gestação. Quem quiser aí compartilhar também da sua gestação comigo, seja muito bem-vindos. E falando dessa linguagem do corpo, nesse momento de gestar, né, de estar com esse sezinho aqui dentro da minha barriga, que eu alimento, né, que eu cuido hoje dele internamente, eu percebo quanto mais o meu corpo está falando comigo o tempo inteiro. Eu sou fascinada realmente por esse assunto, não sou especialista em nada, gente. Vou trazer aqui para vocês livros que eu li. Eu vou estar aí deixando então na descrição também o nome dos livros. Vai ser 2 livros que eu vou falar. Um é A Linguagem do Corpo e o outro é Diga-me Onde Dói e Eu Te Direi o Porquê. São 2 livros que falam exatamente sobre espiritualidade, corpo e mente, feminino e masculino, né? Que é esse yin e yang que nós temos aí no nosso corpo, na nossa energia. E vou começar então com uma frase que me tocou muito nesse livro, A Linguagem do Corpo, que é assim: você pode ter e ser o que quiser, se conseguir acreditar que tudo é reflexo de si mesmo. Essa é uma mensagem que eu vejo profundamente, diariamente, no meu dia a dia. Porque realmente quando eu me vejo internamente, né, quando eu vejo realmente os meus sentimentos, quando eu paro e me olho, sem medo, sabe? Sem julgamento, porque a gente é ser humano. A gente tem ódio, a gente tem amor, a gente tem felicidade, tudo internamente. E a gente vai guardando esses traumas, isso eu me incluo, tá? Eu tenho realmente observado, assim, o quanto realmente o meu corpo vai falando comigo, né? O quanto eu vou guardando uma palavrinha que um dia meu marido me falou, daí aquela palavrinha fica ali guardadinha. E aí, de repente, um dia ele fala outra coisinha, aquela palavrinha que um dia ele usou vem mais à tona, né? E a gente vai criando ali um ódiozinho, uma raivinha, até que se explode, a gente grita, berra, chora, né? Enfim, a gente faz aquele escarcéu, assim, que no fundo são as emoções que a gente está colocando pra fora, mas que são aqueles trauminhas que a gente vai guardando. Se a gente não estoura dessa maneira, eu vejo que a gente estoura de outras, que são através das doenças, ou às vezes através também de um simples acidente, ou de um acidente bem severo, né? Não tão simples assim. E eu percebi assim porque além de estar realmente sempre em contato com o meu eu, que eu vejo o quanto me fez evoluir como ser humano, sabe? Me fez lidar melhor com essas emoções, com esses traumas, né? Eu consigo ver eles de uma forma melhor. Percebi também que às vezes machuquei o joelho, bati o joelho e tem uma história bem legal sobre o joelho, que foi quando eu tinha em torno de uns 13 anos de idade. Eu já era empresária, então eu tinha uma floricultura, eu era extremamente atarefada mesmo, né? Eu tava sempre na correria, sempre trabalhando, estudando e enfim, era tudo ao mesmo tempo, eu era muito jovem. E eu não percebia, claro, isso, né? Eu não via que eu tava exausta, que eu tava cansada. Não, eu me via jovem, com energia, via o dinheiro entrando também, né? Então isso me fazia cada vez trabalhar mais. E um dia eu tava... Dia das Mães, gente. Dia das Mães para uma floricultura é
você não parar o mês inteiro e 2 dias você ter que vender todo o seu estoque, que é um estoque bem alto, todo aquele dinheiro que você investiu, você tem que vender em 2 dias, porque senão as flores vão morrer. E nessa pressão toda, eu tava caminhando, mas provavelmente já meio correndo também. Eu bati o joelho na quina de uma... Eu bati o joelho na quina de uma escada. E aí a minha rótula deslocou. Mas eu não quis ouvir, né, todo aquilo que o meu corpo estava falando para essa pessoinha aqui, que eu deveria parar um pouco. Eu segui trabalhando muito. E eu lembro que eu fui no médico depois de, tipo assim, o joelho tá roxo, super inchado, já não tá caminhando quase mais, assim, tava bem feio o meu joelho. Daí, chegando no médico, ele olhou, não, vamos enfaixar agora, mas você vai ter que fazer cirurgia, porque tua rótula saiu do lugar, ela se deslocou. Enfim, foi um caos, assim, pelo fato de ter que fazer cirurgia, e eu sou uma pessoa que já desde novinha não era muito fã de cirurgia. E eu disse, não, doutor, eu não tenho condições de fazer cirurgia, pelo fato de trabalhar muito, pelo fato de ser uma pessoa muito atleta também. Eu nunca fui atleta, né? Mas, assim, gostava de jogar futebol, jogava vôlei, eu andava de skate, então eu era muito ativa. Resumos da história, eu não fiz a cirurgia que deveria ser feita, mas eu tratei durante 3 anos o meu joelho, que foi algo muito importante, porque eu percebi naquele momento o quanto realmente o corpo vai falando com a gente, né? O quanto a tua mente trabalha também a favor do teu corpo para se recuperar. Então, além da fisioterapia, das acupunturas que eu fiz, né, de toda a paciência que eu tive para curar meus joelhos, para não fazer a cirurgia, eu percebi também que eu comecei a ter paciência com o meu corpo e observar mais e ter tempo. Então, esse período de 3 anos foi muito importante, porque eu tive esse momento comigo mesmo, né? Eu tive momentos que eu tava com o joelho enfaixado, teve momentos que o joelho inchava, e eu tive que ter paciência nesse processo, né? Então eu tive momentos que eu tive que faltar aula, daí voltei pra aula, daí tinha que botar em dia, né? Tudo aquilo que eu perdi de conteúdo. Então eu tive um crescimento dentro dessa doença, né? Desse acidente muito grande. E depois disso, realmente eu comecei a perceber muito mais o quanto a doença ela vem para nos agregar, o quanto essa doença ela trabalha ao nosso favor, né? E esse vídeo vai ficar grande, gente. Se você está até aqui é porque você está interessado em saber sobre essa linguagem do corpo. O corpo é a tela onde se projeta as emoções. Então, a todo momento, esse corpo é uma tela e ele está projetando muitas emoções. Mas às vezes a gente não quer ver, né? Eu percebo muitas vezes, eu não quero parar e analisar, né? E uma das coisas que eu acho muito legais é sobre rinite e sinusite. Eu tive durante muitos anos rinite e sinusite. E era um estresse, né? Porque eu ficava inchada, não queria que ninguém chegasse perto de mim, queria ficar num quarto escuro, espirrava igual uma louca. Até que teve um momento que eu comecei a fazer o tratamento de sinusite e rinite, que era tudo misturado ali, com homeopatia. E a homeopatia, ela também toma um tempo teu, né? Ela não é que nem um remédio que você se cura assim rapidamente. E a homeopatia, ela trabalha muito essa questão das emoções. E aí eu li esse livro, que é A Linguagem do Corpo, e ali fala que normalmente quando a gente tem rinite e sinusite, é seu ego que está irritado. E quem é que está ao seu redor, né, irritando o seu ego? E eu comecei a perceber, então, né, esse movimento que eu tinha ao meu redor, essas pessoas. E foi quando eu comecei a viajar, conhecer outros países, outras culturas e a me conhecer profundamente também. E é difícil, dói a gente se conhecer, a gente se vê assim, um ser humanozinho, às vezes, bem diferente do que aquilo que a gente imagina. Mas é tão bonito também, ao mesmo tempo, a gente se vê florescer. A gente vê uma paz interior que todos nós temos, a gente consegue perceber esse amor que está sempre dentro de nós, mas a gente não utiliza ele, a gente prefere utilizar a raiva, né? O rancor, o trauma, a gente vai acumulando e vai guardando, e às vezes a gente não percebe, se vê como uma pessoa, não, mas eu sou feliz todos os dias, falei, imagina, eu não tenho isso dentro de mim, até que um dia a gente cai na doença e a gente consegue trabalhar em cima disso, essas emoções. E o outro livro que eu também sou apaixonada, que eu li recentemente, na verdade foi uma cliente aqui do Canadá que me indicou, que é Diga-me Onde Dói, Eu Te Direi o Porquê. Ele tem uma frase, eu vou dar uma lidinha aqui, gente, porque essa frase é um pouquinho maior. Na medicina oriental, a doença é testemunha de um obstáculo para a realização do caminho da vida.
Quando eu peguei esse livro e li essa mensagem, eu pensei, realmente é esse livro que eu vou guardar na cabeceira para me lembrar disso, né? A doença é a nossa testemunha dessa caminhada com a vida, né? O porquê que a gente não quer fazer essa caminhada com a vida? Por que nos tornamos robô, né? A gente busca, essa semana ainda eu tava conversando com uma amiga minha, a gente busca muito, a gente procura um objetivo, a gente tem um objetivo na vida e a gente batalha por aquele objetivo. Por exemplo, quando eu quis ir para Nova Zelândia, eu movi céus e terras para realmente realizar esse objetivo. Mas no fundo, muitas vezes a gente quer realizar um objetivo de comprar um carro, uma casa nova, uma roupa nova, um computador, enfim, eu como você sou normal também nesse mundo material e a gente também tem esses objetivos. E aí, quando eu percebo que muitas vezes eu adquiri esse objetivo, eu vejo que é só um objeto. E aí eu paro para pensar, né? O quanto de objetos hoje eu tenho na minha vida e o quanto eu tenho de realizações emocionais dentro do meu corpo. O quanto realmente agora na gestação, né? Eu tava feliz ou eu não tava feliz. Então é esses parâmetros que a gente começa a perceber mais quando a gente lê um livro assim, ou a gente lê a Bíblia. Como por exemplo essa manhã que eu estava lendo a Bíblia, e vamos pegar ela aqui. E essa manhã eu fui ler a Bíblia e aí nessa busca assim de palavras, de sabedoria, né? Eu abri em Eclesiásticos hoje, 51, e era o convite à busca da sabedoria. E eu vou ler só uma frasezinha aqui, que diz assim: meu pé andou pelo caminho reto e segui suas pegadas desde a juventude. Inclinei um pouco o ouvido para recebê-la e acabei encontrando ensinamento abundante. Então, essas palavras assim que me tocam muito o coração em saber o quanto a gente realmente pode caminhar no caminho reto. E caminhar nessa caminhada reta não é você não fazer as curvas, né? É você ter curvas nos caminhos, é você ter pedras nos caminhos, né? Da vida. Mas você também seguir reto, saber o seu propósito, né? Olhar para dentro de você mesmo, ver esse amor, né? Viver esse amor. Viver esse amor é a gente olhar o próximo e não julgar. E saber que cada um aqui na Terra tem o seu caminho. Esse livro, Diga-me Onde Dói, Eu Te Direi o Porquê, ele trabalha bem a medicina oriental e ele traz então muito a parte do yin e yang, que é esse feminino e masculino dentro de nós, né? Como trabalha essas energias dentro de nós. Então ele tem uma explicação incrível, fácil também, assim, uma explicação bem fácil também. Durante muitos anos eu tive tendinite nos 2 cotovelos. E aí até que, lendo esse livro, eu descobri que essa tendinite nos cotovelos é a barreira da aceitação. O quanto realmente eu não aceito tudo que está acontecendo ao meu redor. E é verdade, gente. Eu batalho muito todos os dias. Eu faço minhas meditações, minhas orações, né? Mas eu vou cair, né? Eu vou ainda perceber que eu não aprendi tudo na vida ainda. E eu percebo sim que eu tenho uma grande dificuldade de aceitação. Aceitação, por exemplo, né, de estar recebendo, não sei, uma coisa bem simples. Ganhei hoje um buquê de rosas. E eu não quero buquê de rosas, sabe? Eu não consigo aceitar esse buquê de rosas. É muito difícil isso. E eu percebi que eu era insatisfeita em vários momentos da minha vida, né? Então eu vejo que eu tive a tireoide agora na minha gestação, principalmente pela minha insatisfação, porque eu não aceito o que a vida me traz. E hoje, falando então desses 2 livros, do terceiro que foi a Bíblia, que também entrou aqui no nosso vídeo de hoje, eu espero ter levado um pouco desse conhecimento, ter despertado em você um pouquinho dessa curiosidade quando a gente está com uma doença. Isso engloba uma dor de cabeça, nossas cólicas menstruais, né? Qualquer coisa que acontece na nossa vida, quando a gente quebra um braço, todo esse corpo, ele tá falando com a gente, né? O que ele quer te mostrar, né? Para um pouquinho, pensa, respira, dá uma olhadinha para essa doença, né? E segue em frente. A gente vai no médico, a gente se cura, a gente se trata, mas o mais importante é a gente curar essa alma, a gente curar essas dores e poder ter uma vida plena, assim como Jesus falou para nós. Fiquem com Deus, ótima semana, deixe seus comentários aí e compartilhem esse vídeo com mais pessoas pra gente poder levar esse conhecimento mais pra frente. Tchau, tchau!